todos, meu nome é Lohane, sou estudante do 8º período de Direito no Centro Universitário Dr. de Teófilo Otoni. Para o nosso projeto de extensão, nós utilizamos como base o artigo Práticas Colaborativas enquanto ferramentas concretizadoras do acesso à justiça, das autoras Fabiana Marion, Maine Dornelles e Rafaela Matos Peixoto. Para o nosso projeto de extensão, nós realizamos uma entrevista com Rodrigo Barbosa Luz, professor universitário em graduação de Direito no Centro Universitário Dr. de Teófilo Otoni, mestre em Linguística Aplicada e advogado civil. Olá, muito bom dia, eu sou o Rodrigo Luz, sou graduado em Direito, mestre em Linguística Aplicada, atualmente professor também no curso de Direito do Centro Universitário Dr. de Teófilo Otoni, e muito gentilmente fui convidado pelos alunos do 8º período matutino para responder algumas perguntas no modo entrevista. Contudo, por questões aí de horários e desencontros, eu os pedi que me encaminhassem esses questionamentos por escrito para que eu pudesse gravar as respostas e também dialogar um pouco a respeito da temática das práticas colaborativas e também em relação à própria justiça colaborativa. Então, neste momento, gostaria mesmo de agradecer a Ana Carolina, a Gabriela, ao Joab, ao Iago, a Karen, a Letícia, a Lohane e a Sara pela confiança. E nesse primeiro ponto, o primeiro questionamento que me foi feito está relacionado justamente com o que seriam as práticas colaborativas e como elas funcionam como ferramenta concretizadora do acesso à justiça. Então, nós temos dentro do próprio enunciado da pergunta a resposta. A prática colaborativa ela serve justamente como uma maneira de concretizar a justiça de forma mais humanizada. Elas incluem dentro desse procedimento uma justiça e uma advocacia colaborativa como um mecanismo justamente de diminuir a litigiosidade e colocar também as partes e até mesmo os advogados, mas em especial as partes, como protagonistas na solução do litígio. A partir do momento que eu tenho uma justiça e, consequentemente, uma prática colaborativa dentro do Poder Judiciário, eu busco, em especial, fazer com que o conflito ele seja normalizado. O conflito faz parte do nosso dia a dia. As discussões, os diferentes interesses, eles são do nosso dia a dia. Faz parte da nossa vivência humana termos diferenças. Logo, se a diferença é algo do nosso dia a dia, é algo da vida, portanto, nós temos que trazer isso também para dentro do Poder Judiciário. Mas tem uma outra perspectiva. A ideia de prática colaborativa, ela também funciona no sentido de desjudicializar, isto é, buscar resolver esses litígios sem chegar ao Poder Judiciário, através de uma prática em colaboração com diferentes profissionais para resolver isso de maneira extrajudicial e não necessariamente perante o Poder Judiciário. Partindo então para a segunda pergunta, eles questionaram a respeito da existência ou inexistência de leis ou tecnologias que possam auxiliar aí nessa prática colaborativa. E dentro dessa primeira perspectiva, nós não temos especificamente tecnologias, nós não temos especificamente legislações sobre a prática e justiça colaborativa. Contudo, o CNJ, através da Justiça 4.0, ele tem um programa que vai de 2021, portanto já iniciado, até o ano de 2026, justamente para buscar iniciativas tecnológicas para que, com a adesão dos tribunais, nós tenhamos uma melhora na qualidade dos serviços jurídicos prestados, uma redução de custos quanto a essas situações e, claro, para que se tenha um pleno funcionamento, concretizando aí princípios e objetivos constitucionais, como, por exemplo, a celeridade e também economia processual, isto é,
resolver a situação e entregar possivelmente o bem da vida desejado no menor espaço de tempo possível. E aí, dentro dessa perspectiva ainda, eles lançaram outra pergunta: quais são os benefícios de uma abordagem mais empática e centrada no cliente nessa abordagem colaborativa? E aí a gente tem justamente uma ideia da mediação, da ideia da conciliação, mas também uma ideia trazida pelos métodos alternativos de resolução de conflito, que é justamente dar ao cliente, e eu não vou, e eu confesso que essa palavra me assusta um pouco, mas dar àquela pessoa autonomia. Um dos grandes objetivos dessas novas perspectivas de resolução de conflito é justamente fazer com que as pessoas também ganhem autonomia e segurança para resolver seus próprios conflitos. E em alguns casos, sim, vai ser necessário ter uma mediação através de profissionais, seja do direito, seja de outras áreas do conhecimento, como psicologia, mas o mais importante é que a gente tenha dentro dessa dinâmica uma dinâmica de comunicação, para que as pessoas consigam compreender as suas vulnerabilidades, as suas necessidades e também as suas motivações, justamente para que, através desse pilar triplo, elas consigam entender efetivamente o porquê estão ali. Qual é a natureza do litígio? E qual é o objetivo através daquela discussão? Será mesmo que aquela pontinha que aparece, que leva as pessoas a discutir, é efetivamente a raiz daquela situação? Ou nós teríamos então algum outro problema, talvez de uma origem mais profunda, de uma origem de trauma, que faz com que essas pessoas cheguem até aquela situação? Portanto, a gente busca, através das práticas colaborativas, um atendimento que ele pode ser chamado de atendimento humanizado. É justamente colocar o cliente como protagonista, é colocar a pessoa como protagonista e mais, através de questionamentos apresentados às pessoas, conseguirmos dinamizar uma abordagem que seja acolhedora, uma abordagem que seja empática e uma abordagem que permita que essas pessoas em conflito consigam entender e chegar por elas mesmas a uma solução satisfatória. Respondido essa pergunta, a gente passa para a próxima, que são justamente os questionamentos relacionados aos benefícios da autonomia dada às pessoas na resolução de conflito e como a advocacia colaborativa ela pode auxiliar. A primeira coisa, para que a advocacia ela consiga ser colaborativa, as pessoas precisam ter uma formação muito mais ampla. É preciso eu compreender um pouco a respeito da pessoa. Então eu preciso entender o ser humano. É preciso também eu ter uma expertise em negociação para saber dinamizar a maneira como é que as pessoas dialogam, para entender também os momentos de intervenção. Mas, acima de tudo, quando nós partimos para a autonomia na resolução de conflito, nós podemos trazer principalmente a ideia de solucionar os conflitos de maneira mais rápida e menos custosa. Mas não apenas isso, normalizar o conflito, normalizar o litígio. Isso é algo do dia a dia. A partir do momento que eu normalizo o conflito, eu estou normalizando também a própria existência humana. E com isso eu diminuo o desgaste psicológico trazido por aquela situação. A insatisfação é algo natural do ser humano. E sendo algo natural do ser humano, é óbvio que nós teremos situações de conflito, de litígio. E aí, como é que nós vamos resolver isso? Através do Poder Judiciário? Sim, em algumas situações somente com intervenção do Poder Judiciário, mas em outras situações é o diálogo, é se permitir conversar, é ter a permissão também de conversar sobre aquela situação. E claro,
Nós dependemos sempre da disposição do outro. Não é sempre que nós vamos ter uma escuta ativa. Não é sempre que nós encontraremos pessoas dispostas a conversar. E aí entra também o advogado colaborativo. Entra também o advogado que tenha essa disposição ao diálogo, essa facilidade em dinamizar essa situação que está sendo lhe colocada. Este é um perfil novo e é um perfil do atual profissional do direito. Quando falamos em Justiça 4.0, por exemplo, nós não podemos ficar presos apenas a uma ideia de tecnologia, mas também numa própria revolução do profissional do direito. A Justiça 4.0, ela também fala a respeito de competências do profissional nesse novo mundo. O direito até então é um direito centrado muito nele próprio, mas nós estamos vendo atualmente esta transformação mostrando para nós que nós precisamos lidar com outras e novas competências. E aí, caminhando para as últimas perguntas, existem aí formas dos advogados, e eu vou expandir para os profissionais do direito, aprimorarem suas habilidades em negociação e comunicação. Existem cursos, existem pós-graduações específicas para isso. Existe dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por exemplo, programas relacionados a treinamento em mediação e conciliação, mas também existem cursos livres a respeito de oratória, a respeito de comunicação, de modo que nós, enquanto profissionais do direito, tenhamos condições de melhorar nossas habilidades comunicativas e negociais. Lembrando sempre, a vida ela é um movimento em comunicação e a vida também é um movimento em negociação. Nós já sabemos negociar, nós já sabemos comunicar. O que nós precisamos é melhorar as nossas habilidades comunicativas, mas em especial, nós precisamos melhorar um ponto que muitas vezes passa desapercebido, que é a nossa melhora na escuta. Nós não sabemos escutar o outro, nós sabemos ouvir, mas a oitiva do outro, ela não pode, melhor dizendo, ser apenas uma oitiva de escutar. A gente precisa estar numa escuta ativa, uma escuta de compreensão, uma escuta de permissão. É isso que faz total diferença na justiça colaborativa e na advocacia colaborativa também. A próxima pergunta diz respeito como a advocacia colaborativa ela pode ser integrada ao sistema judiciário. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente tem justamente alguns programas já ativos, como, por exemplo, o Sejusc. O Sejusc, que é o Centro Especializado da Justiça em Resolução de Conflito, ele tem essa ideia de dinamizar melhor esse conflito. Há programas também, ou a ideia de programas conveniados de escritórios de advocacia junto aos tribunais, para que eles possam ser esta ferramenta extrajudicial. Mas, acima de tudo, quando nós temos a palavra eficácia ela passa não apenas ao sistema judiciário, que está ligado, por exemplo, a questões procedimentais, mas também a critérios profissionais. E aí a gente passa por diversos pontos críticos. O primeiro deles está na formação jurídica atual, que é uma formação que, infelizmente, e em grande parte, ela está sendo colocada de maneira precária, com pouco tempo de aula, com disciplinas que focam muito, infelizmente, em conteúdo e não em desenvolvimento profissional. A gente tem hoje também concursos que eles se mantêm de forma como era há muitos anos atrás. Logo, os profissionais que lhes são aprovados dentro dessas perspectivas, eles não têm um desenvolvimento humano necessário para a atual função jurídica, seja serventuários, seja magistrados. E da mesma forma,
Passamos por uma dificuldade na formação do profissional advogado, já que em muitas instituições de ensino o litígio ainda é priorizado, quando na verdade, e aí o MEC, ao colocar como necessário a introdução de uma disciplina chamada Formas Alternativas e Consensuais de Resolução de Conflito, tenta passar uma ideia de que o profissional ou o melhor profissional é aquele que busca uma solução rápida, menos custosa, não apenas no fator financeiro, mas também no fator psicológico. E aí, a última pergunta diz, e está relacionada aos principais desafios encontrados pelo advogado. E eu vou apenas falar a pessoa. Não a pessoa do advogado em si, mas a pessoa que muitas vezes busca o advogado. Aquela pessoa, ela anseia pelo litígio. Muitas vezes a pessoa, ela busca o litígio. Ela não está aberta a uma solução amigável do litígio. Ela entende e está nela que ela deve vencer o outro. E essa é uma das maiores dificuldades da advocacia colaborativa. Eu cito, por exemplo, algo recente, na qual eu acabei por devolver honorários que me foram pagos para uma cliente, justamente porque eu tinha como intenção resolver amigavelmente um distrato contratual. E passei 2 meses negociando esse distrato. E aí, por conta dessa forma de atuação, isto é, uma forma amena, não litigiosa, de conversa, a cliente, em diversos momentos, ela indicou que não se sentia representada pela minha pessoa. E por que ela não se sentia representada? Justamente porque eu não busquei o litígio, o confronto, mas sim o diálogo. E aí, por conta de toda essa situação, e principalmente pela advocacia ela ser pautada na confiança, na boa relação e na livre relação entre o profissional advogado e aquela pessoa que o contrata, eu resolvi dar 2 passos para trás, rescindir o contrato, devolver a procuração e também os valores integrais, justamente porque a nossa atuação ela tem que pautar sempre em vários princípios, mas principalmente na nossa consciência tranquila. É ela que move e faz um profissional hoje ser diferente. A gente, claro, precisa do dinheiro, claro que nós precisamos ter uma clientela satisfeita, mas acima de tudo, nós enquanto profissionais temos que prezar também pela nossa imagem, principalmente pela nossa consciência, que é ela que determina a maneira como a gente se dispõe a advogar, se dispõe a ser um profissional. E são essas atitudes que nos diferenciam muitas vezes de todas as outras pessoas. Então, o maior desafio hoje que a gente enfrenta enquanto advogado e também em relação às pessoas está na cultura do litígio. Nós somos formados e nós somos criados em resolver tudo de maneira litigiosa. E a gente precisa começar a perceber que existem formas mais práticas de resolver essas situações. E uma das formas mais práticas é o diálogo, é a conversa, é a escuta ativa, é estar para o outro, claro, na medida em que o outro também está para nós. Dentro daquela atividade que nos permita dialogar, ótimo, perfeito. Mas se percebermos que ali não há espaço para diálogo, não há espaço para conversa, nós também devemos ter o bom senso de nos retirarmos e procurarmos o caminho tradicional. Peço perdão por essa entrevista, por essa fala muito grande, já somamos 18 minutos, ainda teríamos muito mais coisas para respondermos, para falarmos, mas de todo modo eu fico muito grato pela oportunidade, espero que isso possa esclarecer, mas também possa trazer a vocês algumas provocações sobre o futuro de vocês dentro do direito. No mais é isso, forte abraço. Eu vejo, quem sabe, vocês numa próxima oportunidade. Valeu, falou, é nóis.